A paz do Senhor Jesus Cristo. Queria meditar junto com você na palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ontem estivemos meditando sobre pontos essenciais em uma oração, para que ela possa ser respondida por Deus. Ontem, meditando nisto, após ter preparado aquele estudo e ouvindo também uma pregação de Andrew Wommack, pensei num ponto importante, que além da nossa oração com Deus, nossa comunhão com Deus, precisamos também aprender a ter uma resistência espiritual, uma oposição espiritual eficaz. Pois o inimigo tenta muitas vezes agir como tentou na vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus discerniu que havia um demônio entortando a coluna daquela senhora que ia no templo adorar a Deus. Era um diabo, era um demônio entortando aquela coluna, aqueles ossos. Não era algo que o remédio resolveria, era algo que devia ser expulso. Tem outras passagens onde Jesus expulsa um demônio surdo-mudo. Então a pessoa começa a ouvir e a falar normalmente. Era um espírito imundo agindo. Muitas vezes causando cegueira, muitas vezes causando ventos ali sobre o mar, para impedir Jesus de chegar em Gadarra e expulsar aquela legião de demônios naquele cemitério. Então uma potestade estava agindo naquele mar e Jesus repreendeu o mar. Jesus via por trás de coisas aparentemente naturais ações diabólicas muitas vezes. Diz que Jesus repreendeu a febre. Ora, a febre não tem ouvidos. Se ele repreendeu a febre é porque por trás dela havia um espírito imundo. Nem sempre as enfermidades são ações diretas de demônios, mas muitas vezes são. Muitas vezes comida imacumbada, enfeitiçada, onde o cristão comeu e não orou. Muitas vezes trabalhos feitos em bruxaria, magia negra, e o cristão não vigiou, está com mágoa no coração, está com pecado escondido. Tem brechas, porque a maldição sem causa não virá. O homem que continuamente teme e anda humildemente debaixo do sangue de Jesus, contra Israel não vale encantamento. A maldição sem causa não encontrará pouso, não virá. Mas muitas vezes o cristão não é temente, ele é relaxado. Ele não vigia, ele dá brecha para o inimigo. E o inimigo age através de pessoas. Muitas vezes a pessoa quer expulsar inimigo de onde não há. Expulsar o demônio da inveja, o demônio da gula. Não, isso não é para se expulsar. As obras da carne lá em Gálatas, você vence o diabo resistindo às tentações. Não é você expulsar o demônio, é você resistir à tentação. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13 que nunca haverá tentação senão humana. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza e através da qual nós podemos agora vencer essas coisas imundas. A Bíblia diz em Romanos 6,14 que porque estamos debaixo da graça, não estamos mais sob o domínio do pecado. Muitas pessoas dizem, esse sentimento é mais forte do que eu. Esse vício é mais forte do que eu. Sabe, quando você se faz mais fraco do que a tentação, além de você estar fora das Escrituras, você está dando lugar ao demônio. Porque Jesus veio justamente para mostrar nas Escrituras e no Espírito Santo na sua vida que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não falo isso para colocar culpa em você, nem medo, nem dúvida da tua salvação, mas para que você entre no processo de renovação da mente. Saiba que Jesus te perdoa os teus pecados, mas Ele tem mais do que perdão. Ele tem, pelo Espírito Santo, o poder para você dizer não à tentação. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. É a capacidade de dizer não, renunciar
os desejos da nossa carne. Você sabia que a sua carne é sujeita a você? Você é espírito. Onde está o espírito está a liberdade para vencer a carne. Muitas pessoas ainda não renovaram sua mente e não sabem que em Cristo Jesus são justiça de Deus. Não sabem que tem poder sobre a sua carne. Vivem pedindo perdão e se vendo como fracos. Quando eu me vejo mais fraco do que algo, o inimigo usará aquilo para me dominar. Tudo que me assusta e me amedronta, eu preciso de revelação naquela área, para que Jesus possa agir naquela área. Sabe, o medo é ignorância. A fé é sabedoria. Quando eu temo algo, eu estou crendo que o inimigo pode agir naquela área. Estou dando poder para que ele haja. Mas quando eu confesso, o sangue de Jesus me purifica e o inimigo não pode agir. Como disse aquele homem, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes a pessoa não sabe como agir e ser uma oposição eficaz, tanto andando no espírito discernindo, quando repreender com voz audível e quando renunciar, sendo um dardo inflamado do maligno, sugerindo pensamentos impuros, sugerindo mágoa, ressentimento, inimizade, aquelas obras da carne que estão ali em Gálatas capítulo 5. Essas coisas o Senhor jamais pediria para nós renunciar se Ele não nos desse poder para renunciar. Quando o Senhor disse para nós renunciarmos, é óbvio que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Jesus pediu, pode ter certeza que Ele te capacitou para isto. Então nunca diga eu não posso, diga tudo eu posso naquele que me fortalece, segundo as Escrituras. Jamais se faça de fraco. Em Joel 3,10 diz que o fraco deve dizer, sou forte no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Creia que o poder do Senhor em você, Cristo em você, é esperança da glória. Esperança da glória. Creia que a presença do Senhor em você te faz capaz de renunciar. Se veja capaz de renunciar e continue renovando a sua mente para que se torne cada vez mais claro. Peça para o Senhor revelação na área em que você está perdendo a batalha. Aquela área em que você diz, essa tentação é tão forte, eu não consigo dominar. Peça revelação, medite nas Escrituras, limpe a tua mente pela palavra de Deus. Vai purificar o seu coração meditando nessa palavra. Essa palavra limpa a sua mente e seu coração. Quando você for tentado, creia que o poder do sangue de Jesus te limpa e o poder do Espírito Santo te capacita para dizer não. Naquilo que você ainda não disse não, continue renovando a sua mente, pedindo perdão e dizendo, Senhor, me ajude a não apenas ser perdoado nessa área, mas me ajude a ter nojo disso, a renunciar isso, a prevalecer sobre isso, a conseguir viver sem isto, porque você não precisa do pecado, eu não preciso do pecado. Não, isso é um engano. O que nós precisamos é de mais revelação, de mais graça, pureza, unção, comunhão com o Senhor e com os irmãos, para poder ajudar esse mundo caído com as mãos limpas, sem ira nem contenda. Por isso, jamais creia que o inimigo tem algum poder sobre você. Em Lucas 10, 19 e 20 diz que nenhum poder o diabo tem naqueles que estão andando com o Senhor. O poder do diabo foi quebrado e ele não pode tocar em você se você está debaixo do sangue de Jesus, andando no temor do Senhor. Mas não dê moleza para ele. Não entre no território dele. Ele é como um cão amarrado, com uma coleira. Se você não entra no território dele, ele não pode te morder. Mas se você dá legalidade de brecha e entra no território dele, ele vai aproveitar isso. E muitos cristãos, muitas vezes, estão em certas igrejas que só ensinam a fazer campanhas atrás de bênção, cargos. Muitos irmãos estão sendo enganados por um púlpito carnal, cegos guiando cegos. Eles não estão sendo treinados em viver em santidade, temor, para um comprometimento com o reino e santidade. Eles estão recebendo um alimento estéril, morno e muito frágil, de forma que eles estão ali recebendo fé para serem abençoados, recebendo fé para fazer isto e aquilo, mas não estão sendo treinados para fechar as portas para o diabo. De maneira que o inimigo dá risada dessas igrejas mundanas, onde as pessoas não estão sendo treinadas para fechar as portas
da carne, do mundo mundanismo, eu digo. Porque nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Em Tiago 4,4 diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Cristo. Do mundo, eu digo, esse sistema de pensamento das obras da carne. Muitos pastores que incentivam a carnalidade como algo natural, onde a Bíblia mostra que os que andam na carne morrerão. Mas se pelo Espírito modificarmos as obras da carne, viveremos. Quantos que pensam que porque estão salvos, podem continuar no pecado de uma forma descuidada, dando lugar ao diabo? E essas igrejas não treinam as pessoas a discernir o que é que dá espaço. São crentes mundanos, misturados com festas pagãs, como festas juninas. Cristãos misturados com MMA, com músicas mundanas. Não dá nada, pastor. O que tem? Nada a ver. Cristãos que adoram filmes de terror, pornografia na internet. Cristãos misturados com competições violentas, com mentiras. Cristãos que estão na fornicação, no adultério, no roubo. Cristãos que estão totalmente envolvidos nas trevas e dão brechas, avenidas para o diabo, mas os seus púlpitos não ensinam. Só querem os 10% e ficam ali, consolando os carnais, fazendo promessas aos desconcertados e dando palavra de encorajamento. Ali, como aconteceu no tempo de Jeremias, onde o rei estava em desobediência a Deus, e todos os profetas contratados, que recebiam salário, eles davam palavras de elogio, de consolo para o rei. Não, rei, Deus está contigo, você é povo de Deus, Deus está com essa nação, você vai ter vitória. E todos os profetas mancomunados juntos diziam palavras de ânimo, de incentivo, de encorajamento. Mas Jeremias era um profeta genuíno que não temia ninguém, a não ser a Deus. E Jeremias disse: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem de verdade, se vocês não se voltarem a Deus e jogarem fora os ídolos, porque o primeiro passo de um cristão é renunciar a si mesmo, a sua carne, tomar a cruz a cada dia, a consagração, e seguir a Cristo, a sua agenda. Mas hoje vemos cristãos que não largam os ídolos, estão misturados com os ídolos, e acho isso muito natural. Até os seus pastores incentivam e aceitam isso. Então Israel estava misturado com os ídolos, estava para ser atacado pela Babilônia, por Nabucodonosor, e todos elogiavam. Mas sabe o que aquela nação precisava naquele momento? Exortação. Precisava de um conserto, de uma palavra verdadeira. Você veja quantos profetas haviam falsos no tempo de Jeremias. Mas ele era verdadeiro e Deus o livrou quando a cidade foi destruída. Não foi assim com Elias contra 850? Imagine 850 pastores numa cidade. Só pastores, não membros. Eram 400 profetas de Baal, mais 400 de Aserá. E só Elias falando a verdade. Sempre, quando uma mensagem for de Deus, quase ninguém a ouvirá, porque a carne não gosta de ouvir uma palavra de renúncia. Ela quer apenas as bênçãos e incentivos, Ela quer os benefícios sem nenhum compromisso com a santificação. Então, as pessoas gostam de ser enganadas. A carne, ela ama a mentira. Ela gosta da mentira e segue a mentira. Então, quando uma mensagem de Deus, você pode ver em todas as eras, irmãos. Desde Noé, Moisés, Davi. Nós vemos em todas as eras que poucos se acertam com a porta estreita. Quando uma mensagem é genuína, geralmente ela é desprezada, vista como fanática, salgada, radical. Sabe, eu louvo a Deus por aqueles que se acertam com a porta estreita e que permanecem até o fim. As pessoas que não se ofendem com essa palavra e que dizem: é verdade, eu recebi o Espírito Santo, vou viver em santidade e temor, não debaixo de culpa e condenação, mas pela graça eu vou sim andar respeitando a santidade de Deus debaixo do sangue de Jesus. Eu vou me revestir do Espírito, da palavra, da comunhão com Deus e com os irmãos para vencer o pecado, renunciar ao pecado e dar um bom testemunho. As pessoas andam descuidadamente. E sabe o que as pessoas precisam nesses últimos dias? De palavras assim, irmãos. Mas sabe o que elas têm? A palavra de Deus hoje é rara. A Bíblia diz que antes da volta do Senhor Jesus haveria uma apostasia. Ora, uma igreja mundana desconcertada e dando mole por inimigo, o que ela precisa? Palavras de aviso. Mas sabe o que elas têm? Palavras de entretenimento. Palavras de
consolação, palavras de incentivo. Continue assim, a bênção está vindo, a bênção está vindo. Quer dizer, então, nos últimos dias, o que a igreja mais precisa é despertar. As virgens insensatas, elas estavam dormindo. Sabe o que elas precisavam? Ser despertadas, chacoalhadas. Mas parece que elas tinham era um cobertorzinho, né? Uma música ambiente para elas dormirem mais ainda. Nós podemos ver que as virgens insensatas, elas estavam sem senso. Insensata. O que é sensato? Sensato é aquele que tem senso, que tem direção. Quando você quer fazer uma pesquisa, um censo que diz, você vai ter o quê? Um direcionamento, vai saber ali com detalhes como é que está aquilo ali. Então você faz uma pesquisa. Senso é direção. Insensato é uma pessoa sem direção, sem foco, sem saber para onde está indo, enganada. É assim que os falsos profetas, os lobos, fazem. Geram insensatos, pessoas sem senso, sem direção, sem saber o que Deus quer delas e como chegar a isto. Estão girando em círculos e distraídas com bênçãos e cargos, distraídas com atividades pagas. São enganadas e parece que é isso que gostam. Me engana que eu gosto. Então o inimigo tem agido muito através da religião. Não só da bruxaria, não, mas do falso evangelho. Satanás nunca engana tão bem como quando se transfigura em anjo de luz, não é? Vemos isso aí, irmãos. Quantas pessoas que se transfiguram como apóstolos de Cristo e que na verdade estão vendendo objetos e fazendo as pessoas crerem nos seus sacrifícios financeiros ao invés de crer no sacrifício já consumado na cruz do Calvário. Isto é um outro evangelho. Gálatas capítulo 1 diz que aqueles que pregam esse evangelho são amaldiçoados, os que seguem esse evangelho são amaldiçoados. Ninguém pode acrescentar outro fundamento, nem outra justiça que não é o sangue do Senhor Jesus Cristo como pagamento por nossos pecados e como merecimento diante de Deus pela salvação e bênção. Essa ideia louca de um outro evangelho está tão popular no Brasil que o evangelho verdadeiro e genuíno está sendo difamado junto. E hoje as pessoas não estão ouvindo o evangelho que Pedro, Paulo e João pregavam, mas o evangelho que não oferece nenhuma resistência ao diabo. Os cristãos estão ali se confessando, serem gospel cristãos, mas estão dando avenidas para o inimigo agir em suas vidas, mornos aos quais o Senhor vomitará. Uma geração fraca, uma geração impura, uma geração que não discerne o santo do profano. É triste demais ver o estado em que a igreja nominal chegou. Não digo o remanescente fiel, mas o estado em que a igreja brasileira em muitos países tem chego. É triste e lamentável, pois é um engano total e as pessoas não estão temendo a Deus. Há um destemor quase que total. As pessoas não respeitam a santidade de Deus, elas não se entregam a Deus de fato. A vida delas é delas pelas mesmas, para suas vaidades, carnalidades e mundanismo. Mas na hora do apuro, vamos fazer uma campanha ali para Deus me dar uma vidinha melhor. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus, quando foi tentado, ele falou a palavra. Ele não disse o que ele era ou pensava na carne, jamais. Ele não disse outras coisas, ele disse a palavra. Então é muito importante compreendermos que quando fomos atacados pelo inimigo na mente, é importante falar em voz audível uma palavra que contradiz aquilo. É preciso conhecermos a palavra, termos intimidade com a palavra, não só com o Espírito, mas com a palavra. Não só com a palavra, mas com o Espírito. Jesus, ele citou a palavra. Isso é muito importante, que se você atacar na área financeira, você já diz, Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você atacado na saúde, graças a Deus que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você atacado na família, Atos 16, 31. Eu creio no Senhor Jesus, por isso sou salvo, eu e toda a minha casa. Quer dizer, quando uma palavra de Deus ela é lançada, ela é como a espada. A espada é a arma de ataque, diz lá em Efésios 6. Em Apocalipse diz que a espada saía da boca do Senhor Jesus. Então, o poder, o espírito de vida é a palavra, de João 6,63. Esse espírito de vida, a espada do espírito que flui, é a palavra de Deus dita embaixo do sangue de Jesus, por pessoas que temem a Deus, respeitam a Deus, que andam com Deus.
Não como os filhos de Seva que disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, sai demônio, né? E o demônio veio para cima deles, quem é você? Não te conheço. Então muitas pessoas estão querendo na hora do apuro expulsar o demônio, amarrar o demônio, esse teatro todo, essa pataquada. Mas na verdade o diabo dá risada e não respeita a oração deles. Porque, como nós lemos no texto, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Nós não poderemos resistir ao diabo se nós tivermos brecha, se nós tivermos um relacionamento frágil com o Senhor. É preciso compreender que para vencer o diabo, temos que nos revestir das armas do Espírito e andar em temor, e aí o Espírito testificará com o nosso Espírito. Porque aquele que respeita a Deus, ele é avisado. O Espírito mostra, o Espírito dá direção, o Espírito dá discernimento, o Espírito fará lembrar a palavra, né? Se você anda no Espírito, o Espírito te fará lembrar a palavra bem na hora. O Espírito te dará essa condição, porque você anda no Espírito. E andar no Espírito é andar confiando que o Espírito nos conduzirá. Você crê que o Espírito te conduzirá? Ele prometeu. Lá em João 16, 23, 24, ele te prometeu que guiaria em todo o trajeto. Creia que o Espírito Santo te guiará, te animará a ler a Bíblia. Não se force a ler a Bíblia, não se culpe. Não fique tentando agora se santificar na marra. Os crentes da Galácia, lá no capítulo 3, eles receberam Jesus pela fé e depois tentavam se santificar no esforço, jejuar no esforço, na marra. Quantos capítulos que eu tenho que ler? Eu vou para a igreja. Sabe, o fanatismo, ele é do diabo. Nós precisamos compreender que é o Senhor que gera em nós o querer efetuar. É importante nós compreendermos, queridos, que há toda a diferença quando é o Senhor que está no comando da nossa consagração. Salmo 41:12 diz que é o Senhor que nos coloca na sua presença, né? Então, dependa do Senhor, porque sem o Senhor nada você pode fazer. Dependa do Senhor para ter ânimo para ler a Bíblia. Diga, Senhor, me dá ânimo para ler a Tua palavra. Me dá ânimo para me orar, ir na Tua casa, evangelizar. Me dá ânimo para andar no temor do Senhor. Me ensina. Me ensina a Te obedecer, a Te respeitar. Põe em mim a alegria e o prazer de meditar na Tua palavra. Põe em mim, Senhor, o prazer de estar junto com os irmãos, como diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como diz a Tua palavra, Senhor, entrar pelas Suas portas com hinos, com cânticos, servir o Senhor com alegria. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ama o que dá com alegria, né? Então isso é dar cultos, servir o Senhor com alegria também. O Senhor diz em Tua palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, que maravilha! Então que nessa meditação tão breve que nós tivemos, essa oposição eficaz significa principalmente, sabe, a melhor maneira de vencer o capeta é ter uma comunhão firme com Deus. A melhor maneira de vencer o Satanás é estar cada vez mais apegado ao Senhor, à palavra, é cada vez mais estar envolvido nessa atmosfera no Espírito. Porque aquele que anda no Espírito, ele não vai cair no laço. Ele discernirá, ele rejeitará, ele saberá o que dizer, discernirá o tempo e o modo. É quem anda na carne que é presa fácil para o capeta. É quem avacalha na consagração, é quem não busca a Deus com sinceridade e simplicidade que o diabo pega. Porque os que temem a Deus escapam. Os que temem a Deus discernem tudo, e Deus os guia, e Deus os protege, e Deus os faz progredir, e Deus os abençoa, e ninguém toca. O maligno não toca aquele que é de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que essa palavra que você ouviu tão breve possa produzir no teu coraçãozinho muita paz, alegria, amor, muita fé no Senhor Jesus Cristo. Que através desse estudo você possa receber também junto com Ele ajuda de Deus para praticá-lo. Que nesse dia você possa ser uma pessoa abençoada em tudo e que você possa progredir. Que através desse estudo você possa receber unção para permanecer, progredir, avançar, frutificar e que você dê muito fruto para a glória de Deus, como diz em João 15:8. E que você possa ser uma bênção, não só abençoado, mas você foi abençoado para ser um canal de bênção. Aonde você colocar os seus pés, as pessoas sejam abençoadas. Quem entrar em contato com você seja abençoado. Principalmente com interesse maior por Jesus. Com fome e sede da presença e da palavra de Deus. Que você seja um canal. Porque você é sal, você é luz do mundo. Deus conta com você. Creia em Cristo. Você é mais que vencedor em tudo sempre.
Deus te abençoe, abençoe em nome de Jesus.